Oi, pessoal. Então, esse é o módulo 6, né? A parte 3, né? Então, na parte 1, falamos dos tributos cumulativos e não cumulativos. Na parte 2, falamos de tributos diretos, lucro real, lucro presumido e simples nacional. Agora, nós vamos falar dos tributos indiretos, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, vamos falar sobre ICMS. É o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, né? Então, ICMS, né, seria, né, sobre esses itens aí. É um imposto estadual, quem tem competência para instruí-lo são os governos dos estados e o Distrito Federal. Cada estado possui regulamentação específica, devendo seguir os termos das normas gerais previstos pela Lei Complementar nº 87/96. O conteúdo desse módulo foi elaborado segundo o regulamento do ICMS de São Paulo, né? Dependendo do estado, a alíquota muda, tá bom? Mas, no geral, as regras são parecidas de como é tributado, tá? Só que as alíquotas mudam. Obedece o princípio da anterioridade. É proibido cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, se houver um imposto agora que seja aumentado no ano de 2020, apenas esse aumento poderá ser cobrado em 2021, né? Ou seja, no ano seguinte. Agora, né, vamos ver do ICMS qual é o fato gerador, né? Quais são os fatos que geram o imposto, né? ICMS. Fato gerador é a situação que resulta na obrigação tributária quando ocorrer. Bom, então, primeiramente, circulação de mercadorias, né? Inclusive fornecimento de mercadorias com prestações de serviço, ou seja, compra, venda de mercadorias. Serviços de transportes interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio. Entrada de mercadoria, bem ou serviços importados do exterior. Entrada no estado destinatário do petróleo, lubrificantes, combustíveis, energia elétrica não destinados à comercialização ou à industrialização. ICMS, né? Como é que a alíquota é calculada, né? É calculada no momento da emissão da nota fiscal. O valor do ICMS é calculado por dentro, tá, pessoal? Essa é uma característica importante desse imposto. Ou seja, não é cobrado apenas sobre o valor da mercadoria, mas também sobre ele próprio. Bom, o que eu quero dizer com isso? No exemplo aqui, a gente tem o custo da mercadoria sem imposto, R$1.000. A alíquota do ICMS é 18%, como então que eu calculo o preço com o cálculo do ICMS por dentro? Então, é R$1.000, divido 1 por 1 menos 0,18. Se eu fizer essa divisão, eu vou chegar em 1,219,51, né? O valor do ICMS a ser recolhido, portanto, eu tenho que multiplicar R$1.219,51 vezes 18%, vou chegar em 219,51. Esse é o imposto que será cobrado. Agora, né, se a gente for ver, né, o percentual total que foi cobrado sobre o valor da mercadoria sem imposto, a gente divide 219,51, que é o valor do imposto, divide por 1.000, a gente vai ver que cobrou 21,951, né? Por cento. Então, pessoal, na verdade, como ele é por dentro, né? O valor que é cobrado efetivamente é maior do que 18%, tá? Então, essa é uma característica do ICMS. Bom, então aqui um exemplo, né, do cálculo do valor do custo da mercadoria sem imposto e do ICMS, tá? Então, aqui, ó, eu tenho, né, o valor total da mercadoria, R$11.000. O ICMS é 18%, né? Então, na verdade, né, o preço dessa mercadoria sem imposto foi 9.020, tá? Se eu dividir por 1 menos 0,18, eu vou chegar em R$11.000, tá bom?
Então, esse foi o valor, né, cobrado da mercadoria. Ó, o valor do ICMS, né, foi 1.980 em cima de 11 mil reais, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo de uma nota, né, fiscal. Agora, nós vamos, então, verificar, né, como que funciona, né, o ICMS, né, que ele é não cumulativo. O ICMS é um imposto não cumulativo na aquisição de mercadoria. Passe o crédito do valor que foi debitado na operação anterior, conforme previsão em cada regulamento do ICMS nos diversos estados brasileiros. Compensa-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro estado. Vamos supor que essa mercadoria seja toda em São Paulo e ICMS de 18%. Então, uma empresa realizou nessa coluna essas compras de mercadoria. O valor do ICMS está aqui, é 18%, por exemplo, sobre 500 mil, 90 mil. E assim foi aplicando 18% em cima do valor de cada compra e foi calculado o valor do ICMS, né, de cada compra de mercadoria. Aqui foi os valores de venda da empresa no mês, por exemplo, em cada mês de janeiro e tal, e assim sucessivamente até junho, né? E o valor do ICMS que foi cobrado, né, do cliente, né? Então, aqui, por exemplo, se eu multiplicar 18% por 700 mil, eu vou ter um valor de ICMS de 126 mil e assim por diante, né? Em cada mês. Bom, então o que aconteceu? No mês de janeiro, a empresa cobrou do cliente final 126 mil, né? Só que ela pagou 90 mil de ICMS para o fornecedor. Então, ao subtrair 126 mil menos 90 mil, a diferença do mês, né, deu 36 mil. Ó, a gente tem que lembrar assim, o valor da venda foi maior do que o valor da compra. Portanto, a empresa vai ter que pagar para o governo 36 mil reais, tá? Bom, então ela paga logo no mês seguinte e fica aí com esse valor pago de ICMS. Agora, em fevereiro, o que aconteceu? A empresa comprou 800 mil, né, de mercadoria, um valor total de 800 mil, só que a venda não foi boa, né? Ele vendeu só 300 mil de mercadoria nesse mês. Ou seja, o valor total das vendas dessa empresa foi bem inferior ao valor das compras. Então, o que acontece, né? O ICMS pago na compra foi de 144 mil e o ICMS cobrado do cliente foi de 54 mil. Ou seja, se eu fizer a diferença aqui, vai dar 90 mil. Só que acontece que ela pagou muito mais do que ela recebeu de ICMS. Então, a empresa fica com ICMS a recuperar, fica com crédito de ICMS de 90 mil. Agora, vamos para o mês seguinte. 400 mil de compra, 72 mil de ICMS sobre a compra. Valor da venda, 400 mil, né? O mesmo valor de compra e ela cobrou do cliente 18%, 72 mil de ICMS. A diferença do mês zerou, porque o mesmo valor da compra foi o valor da venda. Então, ela não tem nada a recolher e nem a recuperar nesse mês. Então, esse ICMS a recuperar continua aí no mês de março, né? 90 mil, que ela tem um crédito de ICMS. No mês seguinte, comprou 600 mil, 18% de 600 mil vai dar 108 mil, e o valor da venda foi 750 mil. Foi um valor superior, da venda foi superior ao da compra. Então, ela tem aí um ICMS de 18% sobre 750, deu 135 mil. A diferença entre o valor que ela cobrou do cliente, o valor que ela pagou de ICMS para o fornecedor, deu 27 mil. Esse valor é o valor que ela vai ter que recolher, né? Porque o valor da venda foi maior do que o valor da compra. Então, ela vai ter que recolher para o governo 27 mil. Só que como ela tinha 90 mil de crédito tributário, eu simplesmente abato desse crédito tributário e daí ela fica com 63 mil de valor de ICMS a recuperar. Fica ainda com crédito de 63 mil.
No mês seguinte, comprou 550 mil, né? E o valor do ICMS, 99 mil. O valor da venda foi 720 mil, o ICMS sobre a venda, 129.600. Muito bem. O valor da venda foi superior ao da compra. Então, o que acontece? O ICMS da venda foi superior ao da compra, portanto, a diferença é o que ela vai ter que pagar para o governo. Então, é 30.600. Só que essa empresa tinha 63 mil de crédito tributário. Muito bem, eu abato esse valor de 30.600 do crédito tributário. Agora, essa empresa está com 32.400 de crédito tributário. No mês seguinte, aconteceu a seguinte situação. Valor da compra 300 mil, valor do ICMS 18%, vai totalizar 54 mil reais. O valor da venda foi superior ao da compra, né? O valor da venda foi 650, a empresa tinha comprado 300 mil de mercadoria, agora ela vendeu 650, então o que acontece, né? O ICMS que ela cobrou do cliente foi de 117 mil. Bom, a diferença entre o que ela cobrou do cliente e o valor que ela gastou, né, para comprar as mercadorias do fornecedor, deu 63 mil, né? Então, o ICMS que ela cobrou foi maior do que o valor que ela pagou. Então, 63 mil é o que ela tinha para pagar de ICMS referente a esse mês. Só que como ela tinha 32.400 para recuperar, ela tinha um crédito de ICMS de 32.400, eu consigo abater isso daqui dos 63 mil, né? E o valor que ela vai ter que recolher vai ser apenas, né, 30.600, certo? Que é o valor, né, a diferença entre os 63 mil que ela tinha que pagar, né, menos aquele valor de crédito tributário que ela tinha de 32.400, então sobra para a empresa pagar 30.600. Muito bem, tá? Então, isso que é a não cumulatividade do ICMS, tá? Então, eu tenho aqui esse exercício, né, que eu coloquei para vocês, mostrando, né, as diferenças de cada mês, né, os valores são um pouquinho diferentes do exemplo anterior. Aqui a gente tem a diferença de cada mês, né, aqui a empresa vai ter que pagar 28.800, então, a diferença entre 91.800 de ICMS do mês de janeiro menos 63 mil, 28.800. Aqui ela tem para recuperar 77.400, que é a diferença de 88.200 que ela pagou e os 10.800 que ela tem para recolher, então 77.400 de crédito tributário. Nesse mês a diferença é de 11.520, né, que é o valor que ela cobrou do cliente 104.400, menos o valor que ela pagou para o fornecedor 92.880, menos então 11.520 que ela tem para pagar desse mês, tá? Reparem que aqui eu estou fazendo só o mês a mês, depois a gente vai ver os créditos tributários e quanto que a empresa vai pagar, vai ter de compensação, tá? Muito bem, aqui em abril, 123.120 é o ICMS que ela cobrou do cliente, 129.600 é o ICMS que ela pagou, então ela tem para recuperar 6.480. Nesse mês igualou o ICMS que ela cobrou do cliente com o ICMS que ela pagou, zero. E aqui no último mês a diferença entre 76.500 do ICMS que ela cobrou do cliente e 50.400 deu um ICMS total, então, né, a recolher de 26.100. Agora nós vamos ver como é que fica a questão de a recuperar e a recolher, ó. Então aqui, né, esses foram os valores, né, do mês a mês, a diferença, né, as diferenças que a gente acabou de comentar, né? Então nesse mês de janeiro ela vai ter que pagar, ela vai pagar 28.800. Paga e fim de papo. No mês seguinte, ela ficou com um crédito, né, de 77.400, né? Daí, esse valor que ela vai ter que pagar, eu faço o abatimento desse crédito, né, e fica com 65.880 de crédito, tá? E no mês seguinte, 6.480 de crédito, acrescenta a recuperar
E assim no final, né, tirando aqui esse último valor, vai ficar com 46.260